só pro louvor mesmo, era um amém tão baixo, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Essa noite o nosso coração se alegra por podermos estar juntos aqui e juntos adorarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Nosso coração se alegra, é sem dúvida um momento especial para nós, um momento para a nossa edificação pessoal, um momento para as nossas famílias. Você que está em casa nos assistindo, vai desde agora compartilhando esse vídeo para abençoar o máximo de pessoas que nós pudermos, amém? Vamos estar orando para dar início a esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos aqui apresentar os nossos corações diante do Senhor, dizer que nós estamos quebrantados na Tua presença, dizer que o nosso coração jubila pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Muitos irmãos, dos que nos assistem em casa e dos que estão aqui presencialmente, vêm do trabalho, tiveram às vezes um dia cansativo, tiveram um dia com muitas atividades, mas não abrem mão de nesse momento estarmos juntos, para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós não o colocamos em segundo plano, mas colocamos o Senhor e o Teu reino em primeiro lugar. E essa noite é uma noite tão especial, ó Deus, porque é o culto da maturidade cristã. Aqui nós vamos aprender da Tua palavra, aqui nós vamos ter a oportunidade de sermos edificados na nossa fé, pela ministração da Tua palavra. Aqui nós alcançaremos aos poucos a maturidade cristã. Assim nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduza diante de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui essa noite para glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoa o pregador, abençoa-nos nos momentos da contribuição, abençoa o louvor, abençoa-nos a todos nós. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler as bem-aventuranças essa noite, conhecido também como o início do Sermão do Monte. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nosso Deus vai nos dizer assim então: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Verso 2: E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O nosso coração se alegra e se consola em Deus, porque nós sabemos que em Deus nós alcançamos a felicidade. Em Cristo Jesus nós alcançamos a nossa bem-aventurança, e o nosso coração se alegra por isso. De coração alegre por isso, eu gostaria de convidar você que está em casa, os irmãos que estão aqui, para que juntos nós possamos adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, amém? Ministério de louvor, este é um momento para nós fazermos aquela fisioterapia nos nossos pulmões e adorarmos ao Senhor bem alto, amém? Salve da igreja, que a paz do Senhor. Você já agradeceu ao Senhor por ter a oportunidade de estar aqui na casa dele, adorando o nome dele, por tudo que o Senhor tem feito por nós? Aproveita esse momento. Não sei se você já agradeceu ao Senhor, mas aproveita esse momento para agradecer por tudo que ele tem feito, amém? Queremos o teu nome engrandecer.
momento nós vamos dar a oportunidade para a nossa irmã missionária Élica, que vai estar adorando ao Senhor nosso Deus, amém? Aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade tão rica que Ele nos dá de estar na Tua presença. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Esse louvor diz que não há barreiras para aqueles revestidos do poder de Deus, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras Tu irás transformar. Aleluia, Jesus, somente em Ti, Deus. Sei que os problemas vão surgir.
ficar de pé mais uma vez, meus irmãos, vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Você que está em casa também pode estar participando, fazendo a sua transferência bancária, sua oferta, entregando o seu dízimo. O importante é que nesse momento a gente faça isso com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui com alegria. É um momento importantíssimo do nosso culto. Todos nós temos sido sustentados, temos sido abençoados por Deus. Essa é uma oportunidade que nós temos de materializarmos a nossa fé, não é verdade? Então vamos estar orando pelas nossas contribuições. Logo depois você vai sair do seu lugar, vai trazê-la aqui na frente. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado de todo mal, tem nos abençoado, tem nos sustentado. São muitos os testemunhos que chegam até nós, de pessoas que em meio à grande crise, em meio a um grande desespero, a uma grande preocupação, o Senhor tem de diversas maneiras intervido de modo a abençoar a vida dos nossos irmãos. Nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor possa abençoar a todos, aqueles que estão nas suas casas, que vão estar contribuindo de seus lares, aqueles que estão aqui presentes, que não abrem mão de participar deste momento. Nós te pedimos, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Traga a sua oferta. Pois não há revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia. Vamos então receber o pastor Rafael Brito. Me ajuda aí, Rafael, isso. Vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações essa noite. Meus irmãos, uma boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero então convidá-los a abrir a Bíblia na carta de Judas. Judas só tem um capítulo, são 25 versículos, e geralmente não se fala capítulos, né? Se tratar de uma carta com um único capítulo. Então, Judas, versículo, tá? Estaremos hoje olhando os versículos 3 e 4, a princípio 3 e 4 apenas. E lá no finalzinho nós, quando tratarmos da condenação destinada aos ímpios, que o verso 4 menciona, nós falaremos desta condenação prefigurada nos versos 5, 6 e 7, tá bom? Mas a princípio nós vamos tratar apenas desses dois versículos, para assim nós prosseguirmos na nossa exposição. Amém? Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Eu quero iniciar fazendo uma correção de nome mencionado na quinta-feira passada. Na ocasião em que eu falava de Judas o Galileu, mencionando que o nome de Judas é um nome bastante comum, e mencionei então Judas o Galileu, que participou de uma revolta contra o Império Romano. Isso
no ano 6º a.C., falamos inclusive que há uma defasagem de data no nosso calendário de cerca de 6, 5 anos, eu mencionei que esse Judas, ele aparece no cenário no período do recenseamento, e de fato é isso. Só que eu mencionei que quem estabeleceu ou decretou esse recenseamento foi Tibério César. Bem, não foi Tibério César, foi César Augusto, de quem Tibério César é filho. Tá bom? César Augusto, que está em Lucas capítulo 2, verso de número 2. Só para fazer uma correção de nomes, para que os irmãos não sejam engodados por mim. Tá bom? Dito isto, nós, na semana passada, nós observamos que Judas, ele se dirige aos seus leitores, descrevendo-os como chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Chamados, amados por Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Percebemos que essa forma de Judas saudar e de introduzir a sua missiva visava confirmar a verdade e deixar claro que aqueles com quem Judas estava se correspondendo estavam em Cristo porque foram chamados por Deus. Estavam porque foram. Nós estamos em Cristo porque fomos chamados por Deus. Fomos chamados e amados por Deus, sem que em nós existisse qualquer mérito. Quer dizer, Deus nos chamou e nos amou por livre vontade e por iniciativa própria, por iniciativa dele. Isso também significa que não partiu de nós a iniciativa de irmos a Deus, mas partiu de Deus a iniciativa de nos chamar. Quer dizer, o ir é consequência do chamado de Deus, que nos guarda em Cristo Jesus e dele nos faz escravo. Nós somos escravos de Jesus Cristo, à semelhança de Judas. Judas, escravo de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados por Deus Pai e guardados por nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, ele tem consciência de que esses que são chamados, amados por Deus Pai e guardados por nosso Senhor Jesus Cristo, que esses foram livrados do que mereciam. E o que eles mereciam, e o que não apenas eles, mas todos nós merecemos o santo juízo de Deus, o justo juízo de Deus. Mas acontece que eles, tanto quanto nós, fomos livrados desse santo juízo de Deus e o fomos por causa da sua misericórdia que nos livra do inferno. E Deus fez isso por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. E por meio da sua morte na cruz, estabeleceu a paz entre aqueles que são chamados por Deus e agora amados, de maneira que, uma vez justificados, declarados justos por Deus, temos paz, já não existe mais barreira de inimizade, já não somos inimigos de Deus, agora somos aproximados e participamos da comunhão com o Senhor, porque, conforme a Bíblia ensina em Romanos capítulo 5, verso 1, nós fomos justificados pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça que nos salva, nos possibilita a comunhão com Deus, que nos chama à comunhão com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 9, vai dizer que fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, quer dizer, nós fomos chamados à comunhão
para dentro da relação com Cristo. É dentro da relação com Cristo que temos relação com Deus, nosso Pai, que nos chamou e nos amou. Quer dizer, Deus nos chama e nos ama na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós em nós mesmos somos alvos da ira de Deus. É em Cristo. E há uma conversão. De nós que éramos alvos da ira de Deus, somos agora alvos do amor incondicional do Criador, do favor imerecido do Criador. E esse Cristo que estabelece a paz, ele também nos traz consciência deste amor contínuo de Deus, do qual somos objetos e alvos. Por isso, Judas, no verso 2, vai dizer: a misericórdia, a paz e o amor de Deus vos sejam multiplicados. Quer dizer, a consciência desses atos de Deus deve se expandir em nós. Quanto maior a compreensão da misericórdia de Deus, mais temor a Ele teremos, mais reverência a Ele teremos, mais respeito a Ele teremos, mais grato a Ele seremos. Quanto maior em nós a consciência da paz que foi estabelecida entre o Criador e nós, entre nós e o Criador, por meio da oferta que Ele mesmo providenciou por nós, maior será o nosso apego a Ele. Maior será o nosso sentimento de carinho, de respeito, de amor e de adoração por Ele. Quanto maior a compreensão do amor de Deus, maior será o nosso amor também por Ele. Porque o nosso amor é resultado, não é causa, gente. Tá? Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Esse é um ponto. Ainda que não amemos a Deus na medida do amor dele por nós, mas o amor de Deus nos respalda a amá-lo. Uma vez dito isto, Judas, ele comunica que a sua primeira intenção, o seu objetivo primário, estava voltado com toda a diligência em escrever e a tratar de assuntos soteriológicos. Ou seja, Judas objetivava a tratar do que ele vai chamar da nossa comum salvação. Isto é, da salvação que todos, em absoluto, quer judeus, quer gentios, recebem e participam por um meio único, isto é, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente por meio dele é que nós participamos da salvação, conforme Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Judas está falando da comum salvação. Ele está apresentando que esta era a intenção dele primária. Era o objetivo dele primeiro. Mas, diante de assuntos que chegaram a Judas, Judas se vê movido a converter sua intenção primária e então escrever um conteúdo mais de caráter apologético. Ele afirma que se sentiu obrigado, forçado, sujeito, compelido a corresponder-se com seus leitores, exortando-os a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe, meus irmãos, que Judas, ele manifesta a preocupação diante do fato de que na igreja estava se infiltrando indivíduos dissimulados. Judas não estava preocupado com o que estava fora, simplesmente. Judas estava preocupado com o que tinha entrado.
Judas não estava tomado de preocupação pelas realidades que cercavam a igreja, mas pela realidade que já tinha penetrado dentro da igreja, dentro da comunidade. Judas, ele afirma que certos indivíduos dissimulados, desprovidos de vínculo aliançáveis com o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, tinham penetrado na igreja e estava solapando a fé, corrompendo a fé. Em razão disso, Judas exorta seus leitores a batalharem com toda a diligência pela fé. Na raiz da palavra batalhar, usada aqui por Judas, está contida a ideia de agonia. A palavra grega é apegonizostai. Esta palavra era usada para descrever o esforço físico, mental, até exaustão, agonizante dos atletas em disputa nos jogos. Isso significa que, na defesa da fé, se exigirá o emprego de grande esforço intelectual, mental. Claro, sempre na dependência do Senhor, mas esforço intelectual e mental. A fé cristã não é uma fé que abre mão da racionalidade, não. A fé cristã, ela honra a Deus com a razão, com o intelecto, com a mente, com as faculdades que Deus nos proporcionou, que nos faz precisamente distinto das demais criaturas divinas. De modo que, em razão de sermos quem somos, a imagem de Deus possuinte de sentimentos, de vontade, de intelectualidade, de razão, é que nós possamos assim honrar o Senhor, sendo distinto das demais criaturas irracionais. Quer dizer, nós somos um ser que sentimos, pensamos e comunicamos. É o chamado ser sentinte, comunicante e pensante. Então, Judas nos chama a agonizarmos, a empregar todo o esforço possível para obter a vitória e de manter o ensino original do Evangelho conforme a pureza da doutrina dos apóstolos. Agora, que tipo de fé é essa que Judas ele menciona aqui? Qual é a característica dessa fé? Qual é o sentido dela? A fé na Bíblia Sagrada possui 3 sentidos distintos. Primeiro, é fé no sentido salvífico, de instrumentalidade, isto é, por meio da qual nos apropriamos da morte substitutiva de Cristo e da salvação pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido é a fé no seu sentido vivencial, relacional, pela qual nos envolvemos com Deus, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E o terceiro sentido, que é este que Judas usa aqui, é o sentido de conjunto de doutrina. O tipo de fé que Judas evoca aqui tem a ver com um corpo sistematizado de doutrinas que se observa e a qual se obedece. A mesma ideia de fé como conjunto de doutrina pode ser observada em Filipenses capítulo 1, verso 27, em que o apóstolo Paulo vai dizer: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme e em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, em algumas versões diz, pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Um outro texto que alude à fé no seu sentido de conjunto de doutrina, ou corpo doutrinal, é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, em que o apóstolo Paulo vai dizer que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Veja, a doutrina de demônio, ensinamento de demônio, contrastando com a fé. Ora, quando Judas fala de fé, Judas está pensando precisamente nisso. Em nós lutarmos até o esgotamento pela verdade que nos foi confiada, pelos ensinamentos que nos foi entregue. Atente, meus irmãos, que a declaração de Judas a respeito da fé é que ela foi entregue de uma vez por todas. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda vos foi dada. O que isso significa? Significa que não há novidades a serem apresentadas. E que, portanto, a verdade não é aquilo que eu acho ou penso, mas é o que Deus, segundo a sua vontade, revelou e inspirou o registro como documento autoritativo. Nós não cremos naquilo que queremos crer, pelo menos não deveria ser assim. Porque a fé cristã, ela não é subjetiva, ela não tem um caráter subjetivo, isto é, não abre precedente para que se crê naquilo que se quer crer. Ainda que tem gente que faça isso, mas isso não é a relação da fé cristã. A fé cristã é escriturística, portanto prescritiva. Eu creio no que está escrito. Jesus enfatizou constantemente o que estava escrito, não aquilo que ele sentia. Quando tentado no deserto pelo diabo, que o diabo disse: se já que és o Filho de Deus, que é o termo original, já que és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se torne em pães. Jesus falou: está escrito. É Ele quem estabelece aquilo que é chamado de mudança paradigmática. Mudança de padrão, porque o padrão veterotestamentário da voz de vida por meio profético era: assim diz o Senhor. Mas agora tem o Senhor encarnado. E Ele está falando, está validando, reconhecendo a autoritatividade das Escrituras mencionada pelos profetas anteriormente a Ele, anteriormente à sua encarnação. Então Ele afirma: está escrito. Ele está dizendo que esta palavra escrita, ela foi inspirada, ela é revestida de inerrância, de infalibilidade e, portanto, é autoritativa e deve ser crida como aqui está escrito. Está escrito. Portanto, a fé que uma vez por todas nos foi dada, nos chama a atenção ao fato de que nós não cremos naquilo que queremos crer, nós não temos um creísmo subjetivo. A nossa fé não é fé na fé, ou naquilo que sentimos. A nossa fé é fé nas Escrituras. Nós afirmamos o que está escrito e não o que sentimos. O que se diz, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso de número 8. Ele está recitando Deuteronômio 30, verso 14. O que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Judas está, portanto, meus irmãos, mencionando aqui
que não há novidades. Conjunto de doutrina nos foi entregue de uma vez por todas. Não vai surgir uma nova revelação. Não vai. Ninguém vai encontrar. Olha, Deus me deu uma nova revelação, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, a divina revelação dos anjos, a divina revelação do sangue. A divina revelação está aqui, não vai surgir uma nova verdade. Judas está nos chamando a atenção para permanecermos nos ensinamentos dos apóstolos, conforme Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Não tinha nada novo. Os ensinamentos dos apóstolos estavam associados com a verdade de que Cristo veio e de que Cristo se encarnou de fato e de verdade. Que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, e o Espírito Santo veio sobre a igreja, o Cristo está exaltado à destra de Deus Pai, e de lá há de vir, com todo o seu poder para julgar os vivos e os mortos. A mensagem apostólica era essa. Portanto, deveríamos permanecer nela, na fé. Batalhar pela fé é batalhar para permanecer naquilo que nos foi dado pelos apóstolos como verdade. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo de número 3, verso de número 14 ao 17, o apóstolo Paulo vai dizer: tu, porém, meu filho, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a sua infância sabe das sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Portanto, meus irmãos, Judas está falando da fé no seu sentido de corpo doutrinal, corpo sistematizado de doutrinas que nos foi entregue pelos apóstolos. Judas mesmo fala a respeito dos apóstolos no verso de número 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas. Logo fica claro que Judas está encorajando seus leitores a defender os ensinamentos corretos contra as distorções e heresias dos falsos mestres que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, previra. Pedro faz uma previsão de que esses falsos mestres viriam. Mas acontece que, nos dias de Judas, esses falsos mestres já estavam no meio da igreja. Então Pedro, ele prevê, e Judas então está vivenciando a realidade da qual Pedro previra. Nós podemos recordar aqui que na semana passada nós espelhamos a carta de Pedro com a carta de Judas. Não sei se vocês fizeram essa experiência em casa, e vocês podem perceber que há o conteúdo são bem semelhantes. Quer dizer, pode ser que Judas tenha respaldado seus escritos, ou seu escrito, a partir de 2 Pedro. Mas observe que estava ali. Aquilo que Pedro previra. Estava no meio da igreja. Agora, considere que Judas, quando ele vai falar desses ímpios, que Judas vai chamar de ímpios, que não apenas tinham se introduzido, mas tinham se introduzido com dissimulação, mascarados, com sutileza, falando bonito, falando bem. Mas observe que Judas, ele não fica rodopiando. Judas, ele não fica dando volta, nem faz floreio. Antes ele vai direto ao ponto para identificar e denunciar as teologias que estão sendo desenvolvidas pelos falsos mestres, dissimuladores e ímpios que se introduziram na igreja. Judas não fica rodando.
Ele vai direto ao ponto. Primeiro, nós precisamos observar que Judas, ele diz que estas teologias estavam em total desacordo com os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos transmitidos pelos apóstolos. Judas declara isso no verso de número 17 que nós observamos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, Judas está aqui mostrando que os ensinos desses falsos mestres estavam em total desacordo com os ensinos transmitidos pelos apóstolos. E uma vez percebido isso, precisamos entender então quais eram as teologias que estavam sendo desenvolvidas por esses falsos mestres, ímpios dissimuladores. A primeira dela era a teologia da graça vulgar, da graça desprezível, da graça trivial, ou na fala de Dietrich Bonhoeffer, da graça barata. Judas afirma que esses homens ímpios, dissimuladores, buscavam converter, transformar em libertinagem a graça de nosso Deus. Trata-se de pessoas que buscavam converter a graça de Deus em licença, em pretexto para uma vida libertina. A palavra grega, da qual libertinagem é a tradução, é exeugeia. Esta é uma palavra dura e terrível, pois corresponde a exelges. O que são os exelges? Os exelges eram pessoas que não apenas praticavam o mal, a imoralidade, mas tinham prazer em tornar público isso. A maioria das pessoas, quando comete alguma falta, procura ocultar, fica com vergonha. Essas pessoas têm suficiência consciência para conservar pelo menos algum sentimento de vergonha. Sentem bastante respeito pela decência comum para não querer ser descoberto, se tornar motivo de chacota. Mas os azelges não. Esses eram homens que perderam a total honra a ponto de sua decência e sua vergonha não existirem. Eles não se importavam com o fato de outras pessoas conhecerem a sua moralidade. Não se trata dele querer ostentar arrogantemente, orgulhosamente, as suas faltas, simplesmente. Sucede que esses ímpios, eles tornavam isto público, as coisas infames, as coisas vergonhosas. Eles não apenas tinham orgulho de praticar, mas eles tornavam isto público. Eles davam importância absoluta a uma vida licenciosa, indecente, imoral. Além disso, esses não só praticavam, eles também promoviam a libertinagem sob o pretexto da argumentação de que quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais o pecado avulte, maior a abundância da graça. Onde abundou o pecado, e o pecado abundando, vai favorecer a superabundância da graça. Esta é a graça barata, é a graça libertina. Além disso, esses homens, se trata aqui dos gnósticos, por terem uma ideia de que a matéria é intrinsecamente má e que o espírito é intrinsecamente bom, eles construíram um dualismo em torno desse conceito de
maneira a ensinar que não existe nada que se faça por meio do corpo que é capaz de prejudicar o espírito, manchar o espírito. Portanto, eles negavam a realidade, primeiro, do pecado, e ensinavam que quanto mais se entregasse às práticas imorais, promíscua e os maus tratos do corpo, mais livre as pessoas poderiam ser. Que graça é essa, meus irmãos? Senão uma graça vadia. Que graça é essa, meus irmãos? Senão uma graça vulgar. Que graça é essa, senão uma graça trivial, uma graça barata? Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que a igreja que segue esse tipo de doutrina da graça, que se vê automaticamente beneficiado por ela, nessa igreja o mundo encontra cobertura barata para os seus pecados. Cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrependem. E, na verdade, não querem se libertar. Assim, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É uma graça que diz para você que não existe pecado e que você pode viver a sua vida de qualquer forma e de qualquer maneira. Esta é uma graça barata. Judas vai dizer que esses homens estavam transformando o bem de Deus em maldição para eles e para aqueles que pudessem abraçar aqueles ensinamentos heréticos como verdade para suas vidas. É uma graça barata. Agora, devemos observar que Paulo ele vai rechaçar a ideia de que quanto mais pecado, mais graça. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo termina com a afirmação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele termina assim. Ele diz: veio, porém, a lei, para que a ofensa avultasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Na Bíblia, na versão transformadora, encontramos o texto da seguinte maneira: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos os que levou à morte, agora reina a graça, e que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo, a fim de que não pudessem transformarem a graça de Deus em motivo para o pecado, quanto mais pecado, mais graça, o apóstolo Paulo inicia Romanos capítulo 6 com 3 perguntas retóricas. A primeira delas é: andaremos, pois, em pecados para que a graça abunde? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quanto foste batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte. Porque, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. À luz das declarações de Paulo em Romanos capítulo 6, em detrimento das heresias dos libertinos de Judas capítulo 4,
podemos afirmar que estar na graça significa estar morto para o pecado. Eles invertiam. Estar na graça significa estar na posse da vida, da nova vida. Romanos capítulo 6, verso 4. A nova vida, ela é incompatível com o pecado. Há uma incompatibilidade com a vida que Cristo nos legou, com a vida que tínhamos antes de Cristo. A compatibilidade com a vida de pecado está associada com a vida que tínhamos em Adão. Mas uma vez que estamos em Cristo, a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, o contraponto aqui, a antítese é, em Adão nós somos velha, porém em Cristo somos nova. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, estar na graça significa estar de posse da novidade de vida. Estar na graça significa estar vivo para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Estar na graça significa não reinar o pecado por meio do nosso corpo mortal, de maneira que se obedeça às suas paixões. Era exatamente isso que eles faziam. Estar na graça significa não oferecer os membros do corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecer-se a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Estar na graça significa que o pecado não terá domínio sobre nós. Estar na graça significa obedecer de coração à forma de doutrina que nos foi entregue. Estar na graça significa que fomos feitos servos da justiça. Estar na graça significa oferecer agora os membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos 6, verso 19. Estar na graça significa estar liberto do pecado, transformados em servos, em escravos de Deus, tendo o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. Portanto, aqui está claro a declaração das Escrituras Sagradas se opondo às ideias desses libertinos, desses ímpios dissimuladores. Que Judas diz que eles convertiam a graça de Deus em pretexto para a libertinagem. Agora, o que devemos fazer para evitarmos extremos? E aqui eu fiz questão de mencionar 2 extremos que devemos evitar. O primeiro extremo é que Judas ele está combatendo o antinomismo. Anticontrário, tá? Em oposição, nomos, lei. Antinomismo é a doutrina que se pauta na ideia de que o cristão justificado pela graça por meio da fé está livre e, portanto, não sujeito à lei ou normas de conduta estabelecida pelos 10 mandamentos ou decálogo. Esse tipo de ideia, sem dúvida alguma, conduzirá a um liberalismo comportamental, às práticas dos libertinos. Quer dizer, a graça te exclui de regras. Não. A graça não te exclui de regras. Agora nós estamos presos à lei de Cristo. Os hereges, em Judas, fazem da graça uma desculpa para a mais flagrante imoralidade. Aqueles que eram homens cujo argumento fundamental consistia em que desde que estavam sob a graça, a lei já não era pertinente, as suas demandas éticas já não eram obrigatórias, eles pretendiam ser tão espirituais, mas tão espirituais, que para eles o pecado tinha deixado de existir. A graça fez isso. Sustentavam que se amavam a Deus com seus corações, podiam fazer qualquer coisa com seus corpos. Tem gente que é assim. Tem gente que, em nome da felicidade, faz qualquer coisa. Destrói tudo. Desfaz tudo.
Não, eu amo a Deus, Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece que o teu coração é corrompido. E ele é extremamente enganoso, mais do que o próprio diabo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz a Bíblia. Então tem gente que pensa que eu amo a Deus. Deus conhece meu coração. Mas você não conhece seu coração. Deus conhece perfeitamente, Ele conhece todas as coisas. Mas tu não. Tu leva várias voltas do teu coração. Teu coração te aplica vários golpes. Teu coração é formado e é formador de 171. Mas tem gente que é assim. Importa o que eu sinto. Tem gente que vai sinceramente para o inferno, sabia? Com toda a sinceridade do seu coração. Ele vai sinceramente para o inferno. Então, veja, esse é o primeiro ponto que devemos evitar, o antinomismo. Não existe lei, que era o caso dos libertinos. Mas existe um outro extremo, que é uma reação ao antinomismo. Assim como o antinomismo é uma reação a este outro ponto, que é um outro extremo, que é o legalismo formal. O legalismo, meus irmãos, tem múltiplas faces. E uma delas concebe a ideia de que a santidade depende do ser humano. E que os seus recursos são suficientes para uma autossantificação. O legalismo prega um asceticismo. O que é o asceticismo? É uma vida de abnegação, é a autonegação. Mas o asceticismo, o legalismo prega um asceticismo em torno do próprio asceticismo. É a negação em torno da própria negação. E assim, os legalistas, eles abrem mão da graça de Cristo, da dependência de Cristo para vencer o pecado. O legalismo começa independente da graça e termina na total desgraça. Você querer lutar contra o pecado fora da graça, você vai, primeiro, já começa na desgraça e termina na desgraça maior. Porque, meus irmãos, aqueles que tentam vencer o pecado pela sua própria força, ele vai sucumbir à sensualidade. Não adianta, vai sucumbir à sensualidade. Uma vez, estava na Água Branca, e tinha um irmão muito santo lá, que ele chegou e falou para mim que quando ele era jovem, ele era tão santo, que ele procurava pecado na vida dele e não encontrava. Aí eu dei uma risada de canto, de boca assim, né? E falei, você não encontrava pecado, não? Rapaz, o diabo te enganou direitinho, cara. Porque ele fez a mentira se tornar uma realidade tão profunda no teu coração que você não conseguia perceber. Porque a primeira mentira é a mentira da negação do pecado. Primeira mentira é a mentira da negação do pecado. Aquele que não diz que peca, diz a Bíblia Sagrada, faz Deus de mentiroso, porque Deus fala que você peca e que você é pecador. Você não peca para ser um pecador. Eu peco porque sou. O pecado, portanto, pecado como ato é consequência. A causa é pecado. Raiz, pecado, no singular. Pecados, plural. São frutos do pecado. Então, devemos evitar o extremo do antinomismo. Não existe pecado, não existe lei, não estou preso à lei de Moisés, estou preso à graça de Cristo, a graça me salva. Tem gente que é assim, eu conheço gente que é assim, eu sou salvo pela graça, eu posso chafurdar o pé no pecado, eu posso sair pegando todo mundo, não estou nem aí, porque é a graça que me salva, sou salvo pela graça. Opa! E tem um outro que não. Sou tão santo, que
Eu tenho dificuldade de andar com um irmão que anda com bermuda. Tem gente que é muito santa assim, né? Não, eu não gosto de parar perto daquela irmã ali, porque senão eu vou me contaminar, porque ela pinta o cabelo. Isso é legalismo. Enquanto o antinomismo diz que não existe pecado, não estou preso necessariamente à lei para viver uma vida regrada, justinha, a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis diante dos homens e diante de Deus. O legalismo torna tudo pecado. Para o legalismo, tudo é pecado. Quase tudo é pecado. A única coisa que não é pecado é o legalismo. São extremos aos quais devemos evitar, que estão diretamente ligados com essa primeira teologia, que é a teologia da graça barata. A segunda teologia que Judas alude aqui é a teologia da negação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o texto. Verso de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Esta é a segunda doutrina. A primeira, da graça barata. A segunda, a negação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas denuncia a graça barata, mas também denuncia a teologia da negação de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas maneiras de se negar o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver algumas? Pode-se negá-lo no momento das perseguições e abandoná-lo a bem da segurança pessoal para não morrer. Pode negá-lo, abandoná-lo por conveniências pessoais, há ocasiões em que muito mais conveniente ocultar que se manifestar o fato de ser um cristão. Há ocasiões em que alguém se vê tentado a esquecer convenientemente o seu cristianismo. Ele está numa festa e porque ser crente é uma coisa cafona, pelo menos hoje já não é mais, né? Hoje ser crente é mais cafona, ser crente já está na moda. Está na moda, mas digamos que volte esse tempo de ser crente ser cafona, né? E a pessoa, para não ficar muito distanciado, né, ele não se comporta como um cristão. Ele se comporta como alguém que não pertence a Cristo. Pode-se negar Jesus Cristo com a vida e a conduta. Os lábios podem dizer que se crê em Jesus Cristo, mas quando as palavras, as atitudes e a vida inteira o neguem e o faça mentirosos em sua profissão de fé. Jesus falou isso, citando Isaías, capítulo 6, quando Jesus falou dos escribas e fariseus. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É uma forma de negar a Deus e de negar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também pode-se negar Jesus Cristo dizendo coisas errôneas sobre ele. E se de fato os hereges e falsos mestres denunciados por Judas são gnósticos, teriam 3 ideias errôneas a respeito de Jesus. A primeira ideia errônea dos gnósticos a respeito de Jesus é em relação à matéria má. O corpo ser mau. E porque o corpo é mau no entendimento filosófico dos gnósticos, Jesus Cristo não teve um corpo real. O corpo dele era um corpo de aparência. Jesus Cristo era uma espécie de espírito, um fantasma, sob a forma aparente de corpo, mas o seu corpo não era real, é o chamado docetas, ou dóquio. São os docetistas, são os predecessores dos gnósticos. Esses homens negavam a humanidade real de Jesus Cristo, se nega que o corpo dele é real, nega a sua humanidade. Mas não apenas isso, negavam também a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Meus irmãos, se não existe ressurreição do corpo, acabou a fé cristã. Acabou.
Porque Jesus Cristo não ressuscitou. Paulo, ele fala disto em 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15 inteiro é uma defesa a respeito da ressurreição. É uma apologética da ressurreição. É um documento apologético. É uma defesa autoritativa a respeito da veracidade e da confiança bíblica da ressurreição dentre os mortos. Nós haveremos de ressuscitar ou termos um corpo incorruptível. Há muita gente que acha que a ressurreição acontece no instante logo que a pessoa morre, e então ela está na presença de Deus, isso é a ressurreição. Não, isso não é ressurreição, não. Isso é paganismo grego. O corpo volta ao pó. A parte material vai para Deus, daqueles que são salvos. Os que são perdidos vão para o inferno. E, portanto, o céu é um período intermediário até na parousia de Cristo, quando Cristo vier. Então acontecerá a ressurreição dentre os mortos. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, terão seus corpos transformados no abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, e isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu temo, meus irmãos, que nós tenhamos uma fé mais paganizada do que uma fé cristalinamente cristã. A ressurreição dentre os mortos é a ressurreição do corpo físico. Não é de um corpo aparente, não, é o corpo físico. Portanto, eles negavam a ressurreição. Segundo, eles negavam a unicidade de Jesus. Criam que havia muitíssimos estágios entre a matéria e a imperfeição deste mundo. O Espírito perfeito de Deus. E que Jesus Cristo era só um desses tantos estágios. Em terceiro, negavam que a salvação acontecia por intervenção de Deus, por meio de Cristo. Para eles, a salvação vinha pela gnose, que é uma espécie de conhecimento misterioso, secreto, que era superior às virtudes. Negavam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Judas, primeiro, ele denuncia a graça barata. Segundo, ele denuncia a negação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Hoje há uma espécie de dicotomização de que alguns ensinam que existe uma teologia do Cristo que é Salvador e desse Cristo que muitas vezes não é crido como Senhor. Isso é viagem. Não existe isso. Se ele é teu Salvador, ele tem que ser seu Senhor, porque não tem como ele ser teu Salvador sem que você esteja debaixo do senhorio dele. O que se diz o apóstolo Paulo, em Romanos 10, verso 8 em diante? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é rico para com todos aqueles que invocam o seu nome. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então,
A salvação não é uma esquizofrenia em que Jesus Cristo é salvador para uns, que muitas vezes anda cambaleando na fé, mas para outros ele é salvador e Senhor, porque esse já obedece mais, né? Isso é esquizofrenia teológica. Existe um processo de maturação da fé, santificação. Não posso esperar de uma pessoa que verdadeiramente recebeu Jesus Cristo, foi renascido dentre os mortos pela graça de Deus, possuído pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, que ele tenha um comportamento e maturidade de fé que o bispo Vinícius possui, que a pastora Sandra possui. Não posso. Ele vai cometer deslizes. Algumas vezes vai até mesmo soltar um palavrão. E no nome de Jesus. É verdade. Pedro xingou no pátio do sumo sacerdote. Pedro xingou, Pedrão, apóstolo de nosso Senhor Jesus, xingou. Isso é certo? Não. Mas eu não posso exigir de um jovenzinho que recebeu Jesus Cristo, ou não precisa nem ser um jovem, de um irmão que viveu a vida toda falando palavrão como algo comum. E quando o camarada cita um labachuri ramanácia, é um palavrão, uma língua estranha, eu falo, esse irmão não está muito crente não. Quem não está muito crente é você, que acha que é mais santo do que ele. Percebe? Porque nós somos santo no santo. Existe uma diferença em santificação, que a santificação tem esses processos, sim, existem mais santos do que outros, mas até mesmo a maturidade na vida de santificação está em dependência da vida condicionada à pessoa de Cristo. De maneira que a Bíblia diz que a santidade, antes de ser um atributo comunicado a nós, é um atributo comunicável, é uma pessoa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 30, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós. Justiça, santificação, justiça, sabedoria, santificação e redenção, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é a tua sabedoria? É Cristo. Quem é a tua justiça? É Cristo. Quem é a tua santificação? É Cristo. Quem é a tua redenção? É Cristo. Como Agostinho disse, nós somos filho no Filho e nós podemos ampliar tudo que somos, somos em Cristo. Somos santos naquele que é santo, somos justos naquele que é justificador, somos redimidos naquele que é o nosso Redentor, somos salvos naquele que é o nosso Salvador. Nada somos em nós. E esse é o grande perigo. Pensarmos que somos alguma coisa em nós. E aí, meu irmão, caímos no legalismo e tomamos uma banda da sensualidade, pensando que temos santidade em nós mesmos. Não, somos santos no santo. Veja que Judas, então, denuncia a graça barata, ele faz também a denúncia do esvaziamento ou do senhorio oco, ou da negação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe um ponto que eu deixei por final, que é a declaração de Judas no meio aqui do capítulo 4. Ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Os ímpios, que Judas chama de dissimulados, que se introduziram na igreja, já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quer dizer, que o castigo virá a eles inevitavelmente. E esse castigo que virá a eles inevitavelmente já está prenunciado nas gerações incrédulas do deserto, Judas verso 5, já está prenunciado na condenação dos anjos culpados, Judas verso 6, e esse juízo que virá a eles já está prenunciado na cidade de Sodoma e Gomorra, Judas verso 7. E aqui nós temos, nesses 3 exemplos veterotestamentários tirados por Judas,
do verso 5 ao verso 7, nós temos 3 características que esses libertinos, ímpios, devassos, dissolutos, eles compreendem em si. Primeiro, o texto vai dizer que esse juízo do qual eles são alvo foram prenunciados pela geração de incrédulos que Deus fez perecer no deserto. Primeiro, eles poderiam até professar Jesus Cristo, mas eram incrédulos no seu íntimo. Tem fé aquele que anda de acordo com ela. Eles eram incrédulos. Segundo, eles eram rebeldes. No verso 6, vai falar dos anjos que não guardaram o seu próprio estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Deus os tem guardado para o juízo eterno, preparado para aquele grande dia. Eles eram rebeldes. Terceiros, eles eram devassos. Eles eram mais do que você pode imaginar. Porque o comparativo aqui é de Sodoma e Gomorra. Nós vamos falar desses 3 exemplos no nosso próximo encontro de maneira mais detida. Mas o exemplo aqui, qual era a prática de Sodoma? Era a prática sexual entre pessoas do mesmo gênero. Qual era a prática em Gomorra? Era a bestialidade. Enquanto em Sodoma se praticava o sexo entre pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, e o bicho pegava, inclusive eles eram tão terríveis que queriam ter relações sexuais com anjos. Já em Gomorra, os gomorritas tinham a prática da bestialidade, praticavam sexo com animais. Esses ímpios, eles além de serem pervertidos em todos os sentidos, eles eram rebeldes e incrédulos. E o texto vai dizer que a respeito deles, esse juízo já foi previamente estabelecido. Estabelecido previamente como? Nessas descrições aqui que prefigura. Assim como a geração de incrédulos pereceram pelo juízo de Deus, assim como os anjos estão guardados para o juízo de Deus em tormento, e assim como Sodoma e Gomorra foi subvertida pelo juízo de Deus, esses homens também serão subvertidos e receberão o justo juízo de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente se fará. Portanto, meus irmãos, nós devemos compreender que no combate da fé, uma vez por todas foi entregue aos santos, devemos estar prontos para defender a verdade que nos foi outorgada por Deus por meio dos apóstolos. Nesse combate é necessário compreender que a graça não exclui a responsabilidade de viver uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Pelo contrário, a graça nos habilita a viver de modo a agradar a Deus e honrar e confessar o senhorio de Jesus Cristo perante os céus e perante a terra. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Que a graça dele possa nos amparar. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus seja de fato multiplicado em nós, como Judas ele fala aqui. No nome de Jesus, vamos orar? Vamos ficar em pé? Podemos? Pai de amor, de graça, bondade, de misericórdia. Deus que nos chama com santa vocação e nos exorta a levantarmos mãos santas. Deus que conhece os que são seus e que esses devem se apartar da iniquidade, pois professam o seu nome. Deus justo e verdadeiro, que não tem o culpado por inocente.
Deus que, segundo a sua bondade e graça, nos chamou para si mesmo, fundamentado nos méritos de Cristo, na dignidade do nosso Salvador. Nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estar e de ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos habilite, nos capacite, Pai, a nos enganjarmos com toda avidez e diligência no combate da fé. Que o Senhor nos ajude a manter guardado a verdade que nos foi entregue de uma vez por todas, que os apóstolos defenderam, viveram, comunicaram, e assim possamos nós, hoje, não relativizar a tua palavra, mas crer nela, vivê-la, denunciando assim os libertinos, bem como também os legalistas. Que possamos confessar o senhorio de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, vivendo submissamente ao seu querer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que possamos guardar firme a tua palavra no nosso coração, porque o Senhor falou e o Senhor cumprirá. Por isso, meu Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, nos guarde, conforme a tua palavra diz, que o Senhor nos guarde em Jesus Cristo, nos guarde nele, para o louvor e glória do teu nome, que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bispo Vinícius. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, nós já vamos encerrar. Agradecer mais uma vez, pastor Rafael, e a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de termos um estudo tão importante. De fato, hoje, nós, assim como outrora, já pronunciado, escrito por Judas, ainda hoje nós temos perigos de todos os lados nos rodeando, né? Algumas vezes a gente se preocupa com os perigos que estão lá do lado de fora, nos esquecemos que no nosso meio existem perigos também, e nós precisamos combater. Essa é a maneira que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos combater esses perigos, né? É por meio da instrução. Bem, antes de tudo isso, a Bíblia já dizia: instrui o teu filho, ou instrui a criança, instrui o jovem no caminho em que ele deve andar. E essa mesma aplicação nós podemos trazer para nós aqui. Se formos instruídos no caminho em que devemos andar, então certamente andaremos nele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui ouvirmos a tua palavra, de sermos edificados por ela. Queremos te apresentar as nossas vidas, ó Deus vivo, e pedir ao Senhor que o Senhor nos leve sempre a amadurecermos cada vez mais e mais e mais e mais. Muita preocupação hoje, ó Santo Deus de Israel, no nosso meio, com movimentos, muita preocupação com organização de atividades, muita preocupação com organização de coisas que são superficiais e no final não produzem absolutamente nenhum fruto para o teu reino. E nós estamos aqui nos empenhando, a Deus, para recebermos a tua palavra. Algumas vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho para poder compreender a tua palavra, mas é assim que nós vamos sendo edificados. Muito obrigado. Continua abençoando teu servo, pastor Rafael. Leva-nos para os nossos lares sãos e salvos, livre de todo mal. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós. Todos juntos dizemos: Amém. Eia!